Então, boa noite a todos, meus amados. Hoje é sexta-feira, é dia de o nosso encontro habitual com Jesus. Eu, por um lado, tenho pena de ver a igreja tão despida, mas, por outro lado, quero-lhes dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele estará no seu meio. Por isso, eu sei que Jesus está no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Vou orar, querido Deus e Pai, no nome de Jesus, que eu venha à Tua presença, Senhor. E te peço que, através do Senhor Espírito Santo, toda a palavra que saia da minha boca, ela saia ungida e com poder e não volte para trás vazia, antes produza todo o efeito para o fim a que se destina, no nome de Jesus. Espírito Santo amado, move-te como entenderes, porque esta reunião é tua, Senhor. Toca, liberta, faz o que te apraz nesta reunião e nesta noite, porque tu és o Senhor desta reunião. E todos dizemos amém. Glória a Deus. Ora bem, todos nós já vimos, é notório que o nosso pastor hoje não está. E quando me falaram para eu dar a reunião desta noite, para eu dar a palavra de reunião, eu orei ao Senhor e perguntei o que é que ele queria que eu falasse ou deixasse de falar. E disse que eu mostrasse como quisesse, por sonhos, por palavras, por não, enfim, como quisesse. E eram 12h20 da manhã, eu acordei e Deus, acordei com um versículo. E esse versículo diz respeito realmente à palavra que eu tinha preparada para conversar convosco esta noite. E eu até não costumo fazê-lo, quando acordo de noite, não acendo a luz, não vejo as horas, começo a orar às vezes em línguas, mas esta noite eu quis ver precisamente, Deus é um craque. Amados, nós não entendemos, nós por vezes achamos que não, mas Deus é um craque. Quer você erre, quer não erre, Deus é um craque. Você pode fazer uma coisa que se arrependa muito, 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 mas Deus dela já não se lembra mais. Amém? Portanto, eu hoje trago aqui assim uma breve palavra que dei o título o seguinte: enfermidade é uma bênção? O que é que vocês acham? Só cá por os óculos. Amados, efetivamente o próprio Deus diz que a enfermidade não é uma bênção, que é uma maldição, que é uma prisão. Amém? Respectivamente às enfermidades, há 39 enfermidades. Foram as chicotadas que o nosso Salvador levou. Tudo o resto são derivados. Certo? Portanto, podemos dizer que a epilepsia não existe, é um derivado, é uma maldição. O cancro, o que é? Qual é a definição que se dá a um cancro? São células que entram em rebelião e desenvolvem um crescimento desordenado. Lá está rebelião, lá está crescimento desordenado. Amém? Portanto, o próprio Deus diz que deixa-me ver, porque isto foi escrito assim um bocadinho. O próprio Deus diz que a enfermidade não só é uma maldição, como é uma prisão, como eu há bocadinho acabei de ler, certo? E nós, cabe-nos a nós, por vezes, que essas enfermidades não cheguem ao nosso corpo, porque você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo, e esse corpo que o Senhor lhe deu é para ser bem tratado, esse corpo que o Senhor lhe deu é para ser cuidado, e por vezes o que é que nós fazemos? Isto faz mal, mas sabe bem, perdoa-se o mal que faz pelo bem que sabe. Não faça isso, meu amado. Trate bem do seu corpo, porque além de ser um corpo dado por Deus para você viver aqui nesta terra, você não se pode esquecer que esse corpo tem muito valor, porque é o templo do Espírito Santo. Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Portanto, tratemos o melhor que podemos o nosso corpo, até Jesus nos vir buscar. Para quê? Para que o Espírito Santo nunca se arrependa, nem nunca se entristeça do templo. Eu costumo dizer, às vezes quando oro a Deus, Espírito Santo amado, nunca te entristeças deste templo. E cabe a quem? Cabe-nos a nós conduzir o nosso corpo
em saúde, em obediência à palavra e aos caminhos de Deus, para que o Espírito Santo esteja sempre alegre dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Agora vejamos. Quem é que nos dá a bênção no campo da saúde? É o nosso Deus. Agora repare, Ele dá a bênção quando quer e como quer. Porque nós às vezes pensamos, nós às vezes pedimos coisas a Deus e o que é que desejamos? Desejamos que essa bênção venha numa bandeja de prata quando nós queremos. Mas não é assim. O nosso Deus nos dá todas as bênçãos que nós necessitamos. Também é preciso merecê-las, glória a Deus. Mas não é em bandeja de prata, porque nós é que somos os servos e Ele é que é o Senhor. Portanto, Ele dá essa bênção quando quer e no tempo dEle. A nós só nos resta esperar, com alegria, com fé e com a certeza que Deus sempre nos ouve e sempre nos responde. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Portanto, a minha exortação nesta noite, nesta matéria, é que você cumpra sempre os caminhos e a palavra de Deus. Para quê? Para que você possa ser abençoado, porque não há, se calhar não há mesmo bênção maior que a saúde de Deus em nós. Nós com saúde vamos a todo lado. O dinheiro é para gastar. Nós não devemos ser, nem somos, graças a Deus, porque não há ninguém que seja servo do dinheiro. O dinheiro é que é nosso servo. Para quê? Para nós pagarmos as nossas responsabilidades, para nós vivermos com a cabeça levantada, e não só para a glória de Deus, mas para a nossa própria honra. Amém? Porque nós andamos com a nossa vida direita. Deus se gloria por isso, mas nós também nos sentimos honrados, não é? Sentimos felizes, sentimos capacitados para aquilo que o Senhor nos faz. Amém? Agora, o que é que será necessário? Qual é o custo para recebermos essa maravilhosa bênção na área da saúde? Sabem qual é? Então eu convido-vos a abrir a Bíblia, por favor, no Salmo 128, se não me enganei. Não me enganei. Abra a sua Bíblia no Salmo 128. E eu vou ler, os irmãos vão acompanhar, certo? Já todos abriram? Na minha Bíblia, na página 605. Na vossa não sei. Está tudo bem disposto? Amanhã é sábado, não é? Só daqui a 2 dias é que eu novamente trabalho. Deus nos dá estes 2 dias para descansarmos. Sim, para alguns. Mas glória a Deus. Vai trabalhar amanhã? Glória a Deus, é por ter saúde para isso. Dê glórias a Deus. E tem trabalho também. Já todos abriram? Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, que nos diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás no trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Glória a Deus. Este bocadinho não nos fala de saúde. Mas se nós pensarmos só no último versículo que diz: verás, onde é que está? E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Meu amado, se você não for vivo, se você não tiver saúde, você se calhar não vê o filho dos seus filhos, nem o neto dos seus filhos. Glória a Deus que eu já vi. Amém? Portanto, é muito importante, é importantíssimo a bênção que Deus nos dá na área da saúde. E por vezes nós não ligamos nenhuma. Certo, irmão Cambiais? Essa barriguinha tem que desaparecer. Glória a Deus.
Agora, também é evidente que eu não falei ainda, mas isso é básico. Nós, para mantermos o nosso corpo saudável e para termos a bênção de Deus, temos que ter fé. Sem fé, você só agrada ao diabo. E ele está debaixo dos nossos pés no nome de Jesus. Amém? Portanto, é preciso ter fé. Fé natural? Não. Fé natural é aquela coisa que você tem. Eu estou a ver, porque é que você está sentado nessa cadeira? Porque tem fé que ela não se parta. Certo? Porque é que você tem esses sapatos calçados? Porque tem fé que eles não se rompem. Porque é que eu tenho esta coisa? Porque tenho fé que ela não se vai rasgar. Mas não é essa fé que eu estou a falar. É a fé do tipo de Deus, que é a fé que vence o mundo, glória a Deus. Amém? É esse tipo de fé que nós temos que ter. Muitas são as tribulações do justo, mas sobre todas elas Deus nos faz, às vezes, mais que vencedores. Só duas vozes é sempre. Os outros concordam. Que só às vezes. Não! Sobre todas as aflições, Deus nos faz mais que vencedores. No seu tempo e na altura em que Ele quer. Amém? Às vezes nós temos que passar pelo deserto, também nos faz bem. Glória a Deus. Agora, abra lá a sua Bíblia em Hebreus 11, se faz favor. Esta minha Bibliazinha, coitadinha, está a saltar as folhas já. Ai, Jesus. Glória a Deus. Depois o pastor foi-se embora, deixou cá a ferramenta. E esta Bíblia é do pastor João Viegas, não é? Está abençoada. Há uma coisa que desmaiou. Ora, o que é que eu disse? Glória a Deus. Hebreus 11, e vamos ler o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E é assim que deve ser, amados. Quando vem alguma coisa menos boa ao nosso corpo, nós temos que pôr em primeiro lugar a nossa fé, que Deus está connosco. Eu não gosto muito de falar de mim, mas eu vou-vos contar rapidamente aquilo que sucedeu comigo. Eu andei 10 anos para ser operado, sempre com medo, sempre a fugir. Eu fugia. Cada vez que ia ao médico, então está tudo bem? E vai ele. E teve que ser. Uma vez que eu fui ao médico, e o médico disse mesmo: você tem que ser operado. E eu agarrei-me a Deus e só pedi a Deus uma coisa: que a paz de Deus me envolvesse. Não lhe pedi mais nada. Eu disse: quer eu viva, quer eu morra, tu és meu e eu sou teu. Mas, Senhor, envolve-me na tua paz, é o que eu mais desejo. E olha, Deus envolve-me mesmo na paz dele. E eu, para castigo, em vez de fazer uma, fiz 3 operações e sempre fui envolvido na paz de Deus. Eu fui todas as vezes para o bloco, quase como quem ia para um baile rico. O meu pensamento era único: Deus está comigo, Deus está comigo. As mãos são do médico, a sabedoria de Deus. Portanto, nós temos necessidade, todos os dias, meus amados, de desenvolver mais e mais a fé que temos em Jesus. E quem não tem fé, peça a Deus. Posso ouvir um amém? Seus malandros, a fé não se pede, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Foi uma rasteirazinha a ver se eles estavam com atenção. Vocês estão a pensar no live cá ali, lá para os lados da Algés, não é? É para ver quem caía. Oh, glória a Deus. Eu gosto de brincar. É mesmo verdade que o diabo só veio ao mundo para matar, roubar e destruir. E o diabo, se o puder destruir, descanse que ele não vai esperar para o dia da manhã. Se o diabo tivesse força para nos destruir e poder, nós, os filhos de Deus Altíssimo, éramos os primeiros.
Mas glória a Deus, que se Deus é connosco, quem será contra nós? Amém? Eu não posso demorar muito, senão o pastor ralha comigo. Agora, para nós vencermos, diz ao seu pastor que o respeito é muito bonito, está bem? Diz ao seu pastor que este livro pequenino, de capa preta, diz que há tempo para tudo. Há tempo para brincar, há tempo para ouvir, há tempo para falar, há tempo para murmurar. Não? Mas ele estava agora a murmurar. Cara, baixar a barra se barra agora, vai ser e vira na bola. Abra lá a sua Bíblia, por favor. Abra lá a sua Bíblia, por favor, em João 8,36. João 8,36. Eu estou a dar aqui umas pinceladas aqui e ali e além, mas tudo acerca da mesma coisa. A saúde é uma bênção ou uma maldição? Nós, para podermos vencer toda esta área da saúde, temos que ter conhecimento da verdade para que a verdade nos possa libertar. Amém? Se você não souber a verdade, você não tem tanta facilidade em se libertar de uma doença, de uma enfermidade, como sabendo a verdade. E além disso, também lhe vou dizer uma coisa, vou abrir aqui um parênteses para lhe dizer o seguinte: você faz parte do exército de Deus. E Deus o capacitou com todas as ferramentas que são necessárias para você vencer o mundo, para vencer a enfermidade, para vencer tudo aquilo que não vem de Deus. Amém? Você tem diversas orações que são como metralhadoras, são, sei lá como que é a intercessão. Quando é feita no mesmo espírito, e isso é o importante, meus amados, a intercessão é a casa das máquinas de uma igreja, é o motor de uma igreja. Está bem que a igreja avança de joelhos, mas também necessita imenso da intercessão. Mas, atenção, tem uma condição tão simples, é todos estarem no mesmo espírito. Porque se houver só um que não esteja nesse espírito, e nós aqui, graças a Deus, que a nossa intercessão está toda no mesmo espírito, e está a aumentar de semana para semana. Eu vejo pela fé esta igreja cheia de pessoas famintas da palavra de Deus, confessarem com todo o amor que têm no seu coração, e a partir desse momento Jesus é o Senhor da vida deles. Mas às vezes pensamos que sabemos tudo, mas não sabemos, e precisamos tanto de Jesus. Olha, se não fosse Ele, eu não estava aqui de pé, se não fosse a sua misericórdia. Ora, então vamos ler João 36, que nos diz o seguinte, é um versículo que todos nós conhecemos: se sois filhos, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É só isto. E quem é que está aqui que pode dizer abertamente: eu estou liberto e coberto pelo sangue de Jesus? Todos nós estamos. Jesus foi à cruz e morreu por mim e por si. Jesus foi à cruz e morreu por pessoas que não conhecia. O seu amor é inatingível quanto a mim. Certo? Por isso é que eu digo, por muito que nós façamos por Jesus, nós não fazemos a pontinha de uma unha daquilo que Ele fez por nós. E repare, Ele estando a sofrer, que a morte de cruz é horrenda, é horrível. Ele estando em agonia, em pleno sofrimento, ele ainda disse ao Pai: perdoa-lhe, que eles não sabem o que fazem. Quão maravilhoso é aquele homem. Amém? E nós precisamos cada vez mais e mais e mais de nos apegarmos a Ele, de nos juntarmos a Ele. E amados, por muito que nos custe, às vezes nós queremos fazer certas coisas que nos obriga a desviar dos caminhos de Deus.
Se isso acontecer consigo, peça com todas as suas forças a Deus, para Ele não deixar que você se afaste, nem para a esquerda, nem para a direita. Certo? Muitos são chamados, segundo diz a palavra do Senhor, mas poucos os escolhidos. Eu quero ser um escolhido, e você? Glória a Deus. Ora, eu ainda queria orar um bocadinho com os irmãos. Portanto, já lemos que basicamente sobre que a saúde é uma maldição, que a enfermidade é uma maldição, perdão, e que nos temos que apegar cada vez mais e mais a Deus para termos sempre envolvidos na saúde de Deus em nós. Seja? Para acabar, eu vou acabar simplesmente com isto. Vamos ler Gálatas 5, se faz favor. Antes de ler isto, o meu recado esta noite para esta igreja é que você seja sempre esta a verdade e mantenha-se sempre em liberdade com que Cristo vos libertou. Amém? E agora Gálatas 5 nos diz assim, Gálatas 5, 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Certo? Portanto, é com esta frase, com esta passagem bíblica, que eu dou por terminada esta minha conversa convosco e aconselhá-los a pegarmos cada vez mais a Deus. E agora eu gostaria que ficássemos todos de pé. Eu gostaria de orar-vos por todas as pessoas da nossa congregação, e não só, que estivessem a sofrer algum problema de enfermidade, certo? Que a mão de Deus estivesse sobre elas, para que elas possam ser libertas dessa enfermidade e serem curadas. Eu até estou cá hoje, e serem curadas no nome de Jesus, certo? Então eu vou orar e vocês concordam comigo. Querido Deus e Pai, venha a tua santa presença, Senhor. E eu te peço que todo o tipo de enfermidade com que alguns dos meus irmãos possam estar a debater-se, tu os livres dela, Senhor, pelo teu poder, que tu podes, Jesus, assim tu queres, e eu sei que tu queres. Por isso eu te peço, Senhor, e os livres de todo o tipo de enfermidade no nome de Jesus. E todo o tipo de enfermidade com que alguns dos meus irmãos aqui presentes possam estar a debater-se, eu também te peço, ó Deus, que os libertes agora mesmo desse tipo de enfermidade e que a tua paz e a tua saúde os envolva desde a ponta dos seus cabelos até à planta dos seus pés, em nome de Jesus. Vamos orar em línguas. Cura, bashibora, sassari, bashibiri, sariaco, kirora, rabora, sharia, sevira, shassari, vira, rabolia, coro, bashibiri, sassari, shiriri, seviri, shisiri, bikiri, vira, rashibora, sari, bashi, vira, rabolia, coro, sari, bashiri, coro, bashi, Shira basibora shashari basibora kakarabora rashara basiri vira rasha shibora rasare basibora sasare basibora koro basibora sasare biagura koro bashi shirivira bavorio bora sare basibora sasare bakoro bora rashibora shibora rasibora shabora sasare basibora sare bakoro bashara bara rasibora shiri bibiri ora savara sharara bora shiri bisiri bishiri vir koro basibora sasare arabara shari bisibiri shisiri vira rashibora sare bashi. Amém. Vamos continuar a orar. Hoje é sexta-feira, é dia também de intercedermos, já fizeram a intercessão, mas nunca é demais. Queridas e Pai, eu agora trago à tua santa presença todos aqueles que são devidos a estarem presentes nesta reunião e nesta casa de oração em nome de Jesus. Por isso, Senhor, eu te peço que a tua mão poderosa, e eu sei que tu dás ordem aos teus anjos para se acamparem ao redor dessas pessoas e a trazer essas pessoas
à salvação, porque está escrito que tu todos os dias juntas à tua igreja todos aqueles que se hão de salvar, em nome de Jesus. Por isso eu estou a ver, Senhor, neste momento com os meus olhos da fé, esta igreja cheia de pessoas a louvarem-te e a adorarem-te e a confessarem com a sua boca, tu és o Senhor da vida deles, no nome de Jesus. Cura, Bahari, Asivira, Shara, Basiria, Cura, Burra, Shibu, Shiribiri, Siribi, Shibiri, Cura, Babara, Barra, Shibura, Sassaria, Shara, Basi, Kiri, Bishibiri, Kurura, Bashibura, Sassari, Bashibura, Sassari, Vira, Rabor, Kira, Boror, Tario, Shiribi, Sibiri, Kira, Baboria, Shibiri, Siria, Shibu, Shoraboro, Sara, Bashirio, Cura, Bashisiri, Vira, Rabor, Yokura, Divora, Shibura, Sassari, Bashibura, Sassari, Kiri, Vira, Shibura, Sabara, Cura, Bashi, Shiri, Bihura, Barabor, Yosora, Bashibura, Sassari, Bashibura, Cura, Bashi, Shibura, Sara, Bashari, Yobora, Sabir, Shiri, Vira, Shibura, Ki vira Shara Bavori, vira Sivora, Shassari, Bishibiri, Kiri, Bashiora, Sara Bahu, Ki vira Ramori, Avora, Saria, Shara, Babora, Karabashivu, Shiribi, Siri, Bashibura, Sassari, Bishibiri, Siri, Bikiri, Vira, Shibura, Sari, Bashi, Shivura, Sivara, Shashari, Basivara, Shivura, Sara, Babor, Karabashiri, Visiora, Kurubura, Vira, Babori, Asara, Bashibira, Sassari, Shibiri, Kiri, Vira, Shari, Basiri, Vira, Rashim. Amém. Também para você, meu amado, minha amada, que me está a vir aí em casa. Se algum tipo de enfermidade você tem, ponha agora a sua mão no sítio onde essa enfermidade existe. E nós aqui vamos interceder em línguas. E Deus, através do Senhor Espírito Santo, o materializador, vai libertá-la dessa enfermidade. No nome de Jesus. Tenha fé. É fé que vence o mundo. Porque se Deus é consigo, ninguém poderá ser contra, no nome de Jesus. Corabora, Saia, Shara, Babora, Cura, Vashibora, Sassari, Vishiviri, Siri, Vishi, Vibora, Sibora, Shastari, Okuro, Vashivira, Baboria, Kuro, Vasasari, Vira, Raboria, Kuro, Vosi, Chiri, Bibira, Vara, Sibora, Kora, Bahaya, Sara, Vasha, Arabara, Sara, Vashisiri, Kiri, Vashiora, Saborabur, Vivira, Shivora, Sakara, Bara, Shiri, Siri, Vishiviri, Siri, Vikura, Bura, Bura, Babura, Shibora, Sassari, Okuro, Bora, Shibora, Sassari, Vashibora, Sarvashi, Shivira la Sibira Shassari Okurvora, Shivira la Sibora Shassari Vashivoro Kurovoshiri Visibiri la Sibora Shavora Sarvashi, Chiri Visibiri Shiri Visibiri Kirovora Shivor, Shirivira la Sibora Shassari Okurvashivoro Sarvashiri Vivira Vor, Vivira la Shivoro Siri Vishiri, Kura Maria Vorova Sibora Shivora Sassari Vashivoro, Shiriviri Siri Vashivora Sassari Vikiviri Shivoro Sari Vashivoro Sarvashi. Amém. Vamos apontar o nosso dedo para baixo e digam comigo, repitam após mim: Satanás, nós vimos contra ti e contra todo o teu exército, e nós te vimos dizer que em nome de Jesus todas as tuas intentonas contra esta casa de oração, tudo aquilo que tu tivesses preparado ou que estejas a preparar, todo o trabalho do ocultismo, da bruxaria, tivessem tentado fazer, ou que estejam a tentar fazer contra esta casa de oração, não prevalece, porque está escrito que os portões do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo. Por isso, Satanás, todo o teu poder, todo o poder do teu exército está desfeito, paralisado e bem debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. E te venho dizer que Deus nos pôs por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, e nos deu por herança todo o sítio onde a planta do nosso pé pisar. Por isso só te dizemos agora mesmo, fora no nome de Jesus, fora no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo poder que tu nos dás, pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, sem nos que faça dano algum, Senhor. Ora vasi vorashari asara vakirvili virashari asivorashari vasi. Shirivira rabori okoro babara bara sabara shasari vashiora koro bashiri vira rabor. Shiri visibili koro borashibora sasara vashibora koro bashi. Shirivira babore bora sivorasha. Shishiri visibili kikiri vashibora sari vashiora koro bashibili. Shirivira bora rasari ashibili sisiri vikoro bora rashibora karabasa. Shirivira bora rasibora shasari vira rabori okoro borashibora sivorasha. Shivora sare vashibora sasari okoro babare shivora sisiri vashibora si. Shivora saboro koro baboria sara vashara vasibora kura bara. Arabare varia shivora siri visibili koro basiri vikarara bora. Araba horia sara vakara yora sibirishi. Shivora sasari vashibora sabora shari okoro boshi. Amém. Agora vamos orar para o nosso pastor, certo?
Querido Deus e Pai, nós continuamos na Tua Santa Presença, Senhor, e gratos estamos pela Tua presença no nosso meio. Nós trazemos, Senhor, ao Teu altar o nosso pastor João Viegas, Senhor. Te agradecemos, Pai, por todas as áreas da sua vida, Senhor. Obrigado pelo Teu Filho amado e, Senhor, conserva-o sempre nos Teus caminhos e dentro da Tua palavra, no nome de Jesus. Pai, eu Te agradeço e Te louvo pelo trabalho que o nosso pastor está a desenvolver nesta casa de oração. Dá-lhe força, Senhor, dá-lhe sabedoria, dá-lhe inteligência, tal como deste ao rei Salomão, Senhor, para que ele possa desenvolver este trabalho que lhe confiaste, segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Ora, Vashiora, Sabora, Cara, Vashiva, Sibira, Shara, Vasibora, Sirivora, Shibora, Sassari, Vashibora, Sassari, Vashibora, Kura, Vashi, Chiri, Virora, Bora, Sabora, Kakara, Bora, Sibora, Shiri, Siri, Vashiviri, Sassari, Vashibora, Shiri, Vira, Sari, Vashiri, Kiri, Vira, Sibora, Shari, Arabasiri, Vashiviri, Tibora, Rashibora, Sassari, Vashibora, Sassari, Vakirora, Bora, Shibora, Sari, Vashibora, Sassari, Ira, Vashibora, Sabora, Kura, Vashibora, Sassari, Vira, Rashibora, Sassari, Vira, Rassi. Amém. Agora, vamos dar as nossas mãos, por favor. Cheguem-se aqui à frente, juntinhos estamos melhor. Como está frio lá fora, nós aqui aquecemos com o calor do Senhor. Amém? Eu, quando a vocês vêm em casa, foi um prazer saber que estão connosco e façam esforço. Está próximo, esteja aqui presente connosco. Olha, a união faz a força. E nós somos uma igreja simples. Podemos ser uma igreja com pouca gente por enquanto. Mas podemos ser uma igreja pequena. Mas façam um esforço. Na próxima reunião esteja presente connosco. Ouça, a união faz a força. E eu gostava de o conhecer ou de a conhecer. Você, assim, que está sentado nesse sofá, se você pedir a Deus, Deus dá-lhe forças para vir a esta casa. Eu estava-lhe a dizer, nós somos uma igreja simples, mas olha, somos mesmo diferentes. Sabe porque é que somos diferentes? Não é porque tínhamos mais dinheiro que as outras. Não é isso que nos faz a diferença. A diferença é que nós temos um coração de carne. E porque temos um coração de carne e porque Deus está presente nas nossas reuniões, eu convido a vir também à presença de Deus. E me despeço de si hoje, uma abençoada e santa noite, e que Deus os abençoe no nome de Jesus.